Bom demais, a gente continua aqui com o Cadê Joaçaba. Estamos nessa exposição lindíssima, mas a gente já falou no bloco anterior e agora a gente vai falar sobre arte, sobre essa importância do arquiteto com a arte, mas passando também para o cliente, para cada vez mais a gente poder envolver o cliente no que a gente está colocando, no que a gente está propondo, deles entenderem mais do que está por trás dessas obras, desses artistas. Então eu achei muito interessante e a gente conversando isso a gente vai fazer outro bloco, foi uma coisa totalmente assim, repetindo, que eu achei maravilhoso, porque é muito importante a gente falar sobre isso, Cadê? Então eu queria que você falasse a sua visão disso tudo, desse acompanhamento maior e desse entendimento do relacionamento do próprio cliente final, né, que está morando no seu apartamento e tem a arte envolvida, está no seu escritório e como isso muitas vezes fica desconexo. Suzana, eu acho que o arquiteto e o designer de interiores, eles são os profissionais que estão mais próximos do subjetivo do cliente, né? E essa construção subjetiva, ela parte a partir dos afetos, entendeu? Daquilo que nos afeta, né? E do nosso repertório. Que nos toca. Do que nos toca. Do nosso repertório também. Então, eu acho que é um processo de construção de repertório, tanto para os arquitetos, designers, quanto para os clientes. Eu falo que é necessário para você consumir obra de arte a única coisa, vontade. Entendeu? Porque não é uma questão de isso é acessível, isso não é acessível. É vontade de você construir vínculos. E eu acho que o momento mais importante de um projeto de arquitetura é aquele momento onde você vai apresentar para o seu cliente aquilo que é subjetivo, aquilo que você pode criar outras relações de vínculo, entendeu? Que o cliente se relacione com aquela obra especificamente, entendeu? Eu acho que os arquitetos fazem isso muito bem com o mobiliário também. As lojas de mobiliário conseguiram trazer esse conteúdo e esse repertório para os arquitetos, onde eles falam daquilo com propriedade. Já as obras de arte é um processo em construção. A gente tem uma história muito interessante de obra de arte no Ceará, de galerias de arte e tudo mais, mas a gente tem um momento que o imediatismo da coisa, ele atropela os processos. Atropela. Entendeu? E muitas vezes, como a gente estava conversando aqui, às vezes é na loja que a gente está vendo um adorno. Exatamente. E que tem várias coisas envolvidas e é aquele instante que a gente vê, isso aqui vai ficar bacana, mas muitas vezes não tem essa profundidade. Exatamente, porque eu acho que o processo de construção da relação com a obra de arte, ele não é puramente estético, entendeu? Ele exige um momento a mais. Eu acho maravilhoso as lojas terem obras de arte, artistas cearenses nos locais e tal. Mas eu acho que o mais importante é o estímulo a acessar esse espaço da subjetividade. Tá entendendo, Suzana? E eu trabalho com muitos arquitetos e arquitetos muito queridos há algum tempo, construindo essas ideias, entendeu? Me aproximando dos clientes e colocando o Cadê Artista de lado e usando a minha expertise para assessorar as pessoas nessa construção desse espaço simbólico, que é o espaço de morar, que é o espaço que você habita num negócio, na sua empresa e tudo mais. Então, existem particularidades nessa relação do cliente, do arquiteto com as obras de arte, e eu estou aqui para, de certa forma, auxiliar esses players nessa construção, nesses processos de construção. E isso é muito importante. Eu estou com um projeto, era para 2021, mas para 2022, o projeto que eu estou aqui falando em primeiríssima mão. Coisa boa, agora É um projeto para o próximo ano de montar um grupo de estudos especificamente para os profissionais da área, arquitetos e designers, designers de interiores, onde o grupo é basicamente sobre repertório, onde vai construir esse repertório ou aprimorar esse repertório que todos nós temos, seja mínimo ou seja um repertório muito exuberante, mas nós temos e nós precisamos discutir, debater com os profissionais da área e comigo, que sou uma figura que vou viabilizar esse conteúdo, entendeu? Então a gente vai apresentar artistas locais, a gente vai apresentar o cenário da arte contemporânea, a gente vai disponibilizar o glossário, como as pessoas chamam as técnicas, as obras e tudo mais. A gente vai também discutir como é o uso dessas obras, seja em Nova York, em Paris, em qualquer lugar do mundo. Então a gente vai passar por esses espaços, nesse grupo de estudos, que não chama nem de curso, é um grupo de estudos, onde a gente vai ali trazer e elencar questões que são pertinentes à prática.
Entendendo? Então, a minha intenção é exatamente essa, é agregar o meu conhecimento ao conhecimento dos arquitetos para a gente construir uma cidade mais criativa, uma cidade mais plural, uma cidade que incorpora e engloba os próprios artistas locais. Com certeza. Nas suas plenas potências. Em tudo, né? Às vezes vem uma pessoa de fora e ela está no restaurante, ela está em vários espaços e ela está entendendo um pouco mais da arte local, que a gente não vê muitas vezes, né? São coisas que não têm muito sentido, que estão ali puramente estéticas, como você comentou. E eu achei fantástico também essa parte dessa consultoria, tanto com o profissional, que isso é importante demais, né? Como você comentou que tinha um cliente que tinha já várias obras de arte, você deu essa curadoria de colocar, onde colocar, e o porquê de cada um, o que ele quer passar, né, para os outros com isso tudo. Então, essa interação sua, do arquiteto e cliente, eu achei assim fantástico, eu acho que é super necessário. E Suzana, o que é mais importante que eu acho nessa construção, desculpa te interromper, mas é a gente entender que a obra de arte não precisa combinar. Entendeu? Ela precisa ser uma construção, é um processo de construção. E aquilo que é construção, ela é perene. Entendeu? Aquilo que é construído, que o vínculo é criado, aquilo dura. E aquilo permanece por gerações. Sim. Entendeu? Então eu acho que isso é bom para o artista, que vai ter sua obra valorizada por gerações. É bom para os arquitetos, que vão ter os seus projetos valorizados por gerações. Diferentes, né? E com história. E com personalidade, que eu acho que é o mais interessante. O espaço da arte é o espaço onde você consegue criar personalidade, né? Onde a gente vai entender ali onde está o cliente, como o cliente pensa e como ele faz essas associações estéticas, que eu acho que é o mais interessante. E ele se sentir bem no local dele, e ele poder entender cada peça e para um canto e para outro, mas ele leva consigo cada coisa. Ele vai querer que aquilo ali ande junto com ele, né? Onde ele estiver. Então, assim, foi muito bom. Eu acho que a aula já começou, viu? Essa aula em 2022 já começou. Primeira da lista, marque meu local, que é muito bom. Eu amo aprender, eu amo estudar, e eu acho que a gente está sempre nesse movimento, né? E a gente precisa de pessoas como você para poder ser essa ponte. Bom demais. Parabéns. Muito obrigado. Está incrível a exposição. Bom demais. Obrigada por estarem aqui assistindo tanta coisa bacana aqui com Cadê Joaçaba. E eu aguardo você no próximo bloco. Olá, estamos aqui em mais um apartamento que a gente vai mostrar o passo a passo. Eu adoro poder mostrar para vocês, materializar um pouco mais do nosso projeto, do dia a dia, desse lado aí que muitos clientes ficam doidos para saber como é que acontece, como é que é a proposta assim, de projeto, como é que funciona. Então, eu acho muito interessante a gente poder passar essas informações melhor para vocês. E nesse apartamento eu resolvi vir aqui já fazer o primeiro episódio do passo a passo no próprio apartamento. Nos outros eu fiz no escritório. E eu vou falar um pouquinho mais de como foi assim a chegada do cliente, né? Qual foi a proposta que ele me pediu, quais são as necessidades, que é muito importante da gente ver. Então esse apartamento aqui é um apartamento num prédio que eu gosto muito. É o Esquinas da Silva. Esquina da Silva já está aí com a Silva Paulé. Eu acho esse nome super legal. A gente está aqui pertinho da nossa beira-mar maravilhosa. A gente pode ver um pouco do mar. E a iluminação dele é incrível. Eu estou aqui na sala, todo rasgado aqui, a sala com a varanda, mas a gente quis deixar as portas, né, de correr, a gente não integrou. E o cliente, ele não quis fazer obra, tá? Foi algo que ele me pediu muito. Tudo que a gente está vendo aqui de acabamento, como piso, torneiras, cubas, bancadas, nos banheiros, nas áreas molhadas, o cliente quis deixar como ele recebeu, que no caso a gente chama de padrão construtora. Então, não tem problema, claro que muitas vezes a gente muda por peças melhores ou mais sofisticadas, mas eu acho super tranquilo, porque eu acho que a gente tem que seguir esse desejo do cliente. Então, vamos à frente, vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor e não tem problema nenhum a gente manter o padrão quando o cliente deseja. Mas algo que eu
convenci o cliente de fazer, mesmo ele dizendo que não queria fazer reforma. Ele só precisava de 3 quartos. E ele tinha comentado comigo, é uma pessoa muito reservada, muito família, ele não gosta muito de receber, então esse apartamento é realmente para ser usado por ele e pelos filhos e netos. Então, eu disse, por que a gente não anexa o quarto do lado ao quarto de casal? Né? Ele realmente pensou, analisou e seguiu a minha orientação e ficou super feliz com o resultado, porque ficou um quarto grande que a gente vai ver ainda. Tem o quarto da filha, tem um gabinete, então ficou tudo no seu lugar de uma forma muito interessante e assim fiquei muito feliz com o resultado e eu quero mostrar para vocês, principalmente essa alteração do quarto, como ficou interessante e a gente vai ver aí o passo a passo nesses próximos episódios. A gente vai ver essa finalização, vai ver o que está faltando ainda e aquele toque final, aquela mágica que a gente dá quando está tudo finalizado. Vamos lá, vamos conhecer. Estamos aqui num ambiente que ficou bem amplo, que é o quarto de casal. Então aqui a gente tirou um quarto, anexou ao quarto de casal. E aí qual foi a minha proposta? Fazer 2 closets, que ficaram muito bons tamanhos, 2 banheiros, que a gente deixou tal e qual era o de casal, e a gente colocou, incorporou o da outra suíte, né? Então eles ficaram com 2 banheiros, 2 closets. E aí o painel de madeira, eu quis dar essa sensação de amadeirado para dar aconchego. Então eu criei um espaço que eu acho super importante, que não precisa estar no closet, que é local para roupa de frio, para mala de viagem, para coisas que não são usadas no dia a dia. E aí o quarto ficou enorme, né? A ideia é a gente ter essa televisão giratória, que a gente ainda vai fazer um painel para cá, eles ainda vão receber. Então, tanto eles podem assistir televisão com essas 2 poltronas reclináveis aqui, e leitura e tudo, quanto da cama. Então, ficou algo muito assim agradável. E o que eu acho tão importante é que a fase do cliente de curtir, né? É uma fase que os filhos já casaram, é uma fase que eu acho que eles têm que realmente estar no melhor espaço, né? Com mais área, além de tudo isso, das poltronas, né? Dessa TV giratória, eu quis colocar uma bancada, uma grande bancada aqui, né? Com profundidade e tudo, que tanto serve de apoio. A gente sabe que hoje em dia é muito importante a gente ter um local de trabalho dentro de casa, pelo menos um apoio caso a gente precise, o home office cada vez mais presente aí nas nossas vidas. E ainda a gente vai receber um espelho para poder ter maquiagem. Então ficou algo muito assim prático e confortável, né? E como era a proposta realmente do cliente, de ter cores neutras, de ser um projeto atemporal, com cores claras, mas eu sempre gosto de dar esse aconchego, né? Cores que acalmem e que remetam a essa ideia da madeira, da gente colocar tecidos confortáveis para esse local aqui ser um local de descanso e um local de aproveitamento, né? De uma vista ficaram com 2 janelões, né? A gente dá para ver o mar ali do cantinho, então ficou apaixonante. Vocês vão ver depois também aqui a gente colocou a persiana elétrica externa, que ela veda 100%, então isso também dá um grande conforto aí no dia a dia, né? É muito importante. Então, eu aguardo vocês na próxima semana para a gente falar um pouco mais do passo a passo da obra civil, da estrutura. Algo que muita gente tem medo, fica preocupado e a gente vai mostrar que não é tão complicado assim não, que a gente consegue fazer de uma forma mais tranquila. Até a próxima semana, um beijo, obrigado por estar aqui nos acompanhando. No oferecimento Serbrais. Sofisticação aos seus pés.